Vereador Braulio Lara. A todos presentes nessa reunião tão importante. Prefeito Flávio, a nossa cidade, a terceira maior do país, vai ser conhecida como a primeira capital a fechar um aeroporto pronto e funcional. São muitas perguntas sem resposta, por isso é muito importante esclarecer. Esse último ano mostra a tragédia que foi o fechamento do aeroporto Carlos Prates. Mais de 1.000 pilotos deixaram de ser formados, 5 escolas de aviação foram fechadas e algumas das principais oficinas de aviação de Minas Gerais também foram fechadas. As universidades que tinham curso na área aeronáutica, cuja parte prática e de pesquisa estavam interligadas com o funcionamento do aeroporto, estão se desmobilizando. Enquanto a prefeitura não tinha nenhum custo com o aeroporto, agora gasta milhares do orçamento municipal com segurança e manutenção de uma área vazia. O senhor era vice do prefeito Calil e ele tinha uma posição muito sólida sobre esse tema. Eu gostaria de pedir que passe um vídeo. Da visão simplória de vamos fechar, vai fechar, quantas pessoas trabalham naquele aeroporto? Quantos pilotos trabalham? Não é assim que se faz as coisas. Então eu sou absolutamente contra, porque se fosse para fechar alguma coisa que mata, nós tínhamos que fechar o anel rodoviário primeiro. O senhor se tornou prefeito, a população estava muito tranquila com relação ao posicionamento do senhor. Inclusive porque o senhor se manifestou numa audiência pública na Câmara Federal a favor da continuação do aeroporto, inclusive com investimento privado. Por favor, segundo vídeo. Que aquela região ela não comporta mais nenhum tipo de grandes empreendimentos imobiliários. Nós fomos procurados por uma entidade importante que está disposta a investir naquele aeroporto, manter todos os trabalhos que estão lá e fazer uma série de outros benefícios e serviços. Nós estamos dispostos a receber o aeroporto, fazer um projeto de utilização dele mais eficiente, mais rentável, e não vamos fazer ali um grande empreendimento imobiliário, porque aquela região não cabe. Senhor Forte, segundo suas próprias palavras, não cabe mais um empreendimento imobiliário no local. Inclusive, o senhor chamou os líderes da Associação Mobrados na Prefeitura e os disse, entre aspas, fiquem tranquilos, pois seja com a Prefeitura ou com o Estado, nós vamos preservar o aeroporto. O que mudou? Suas convicções estão relacionadas ao apoio que o senhor pode ou não receber em futuras disputas eleitorais? Porque o senhor Rogério Correia, do PT, que é pré-candidato à Prefeitura, está o tempo todo indicando a autoria do fechamento do aeroporto. E, segundo ele, foi um trabalho que começou quando ele ainda era vereador lá atrás, na década de 90. Quando o vice-presidente, Geraldo Alckmin, desceu aqui no aeroporto da Pampulha em visita à nossa cidade e perguntou ao senhor o que poderia fazer para o Belo Horizonte, o senhor respondeu que era o aeroporto Carlos Prates para fazer um grande empreendimento imobiliário. No final das contas, a área que o senhor recebeu do governo federal agora recente é o Parque Maria do Socorro, que já existe, mas que a prefeitura abandonou esse parque. Virou um aeroporto no Distrito da Penha e que está adoecendo a população do entorno. O senhor está pretendendo acabar com o parque para fazer obra? Porque não ficou claro isso. Afinal, era só 17% da área total. Sobre o apoio da população quanto à manutenção do aeroporto com o aeroporto, eu acho estranho que o senhor fez um grande estardalhaço quando recebeu 2.000 assinaturas de apoio àquela bendita ciclovia da Afonso Pena, enquanto ignora que mais de 12.000 pessoas assinaram abaixo-assinado para o aeroporto, além do apoio da maioria dos parlamentares dessa casa, da Assembleia Legislativa e a maioria dos parlamentares mineiros na Câmara Federal. Isso não é uma postura de alguém que se declara democrata. Tem muita coisa que precisa ser esclarecida nessa história, pois o ministro de Portos e Aeroportos assegurou, inclusive, que a ordem para fechamento do aeroporto Carlos Prates veio de cima e que, por ele, aeroportos não se fecham e sim se abrem. Dado o contexto, gostaria de fazer, então, para o senhor a seguinte pergunta. Afinal de contas, quem é responsável pelo fechamento do aeroporto Carlos Prates? É o deputado e pré-candidato Rogério Correia, do PT, que está usando o seu nome junto ao governo federal? É o presidente Lula, em troca de apoio político do PT nas eleições? É o Bolsonaro? Ou é o senhor que, como prefeito, é quem deveria dar os rumos da cidade de forma democrática? A despeito do questão do aeroporto, eu queria dizer o seguinte. O aeroporto Belo Horizonte. No momento nenhum, Belo Horizonte foi lá e bateu. Fecha o aeroporto. Belo Horizonte diz o seguinte: caso o aeroporto seja fechado, e esse terreno for ser doado para a prefeitura, e isso aconteceu. E o governo, no ano passado, começou a discutir como é que vai fazer essa passagem do aeroporto. Também
que ia passar isso para duas fases. A primeira fase é o parque. Esse aeroporto foi fechado no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro.